Existem muitas pessoas que têm sensibilidade sempre que elas se expõem em ambientes iluminados ou claros. Você gostaria de saber quais são as causas que provocam esse desconforto, essa sensibilidade com as luzes? Quais são as medidas de controle? Olá, eu sou Nito Mperrua, licenciado em Optometria Clínica e Ciência de Visão. Seja bem-vindo ao Optoensino. Neste vídeo, eu vou falar a você, meu caro telespectador, quais são as causas que provocam essa sensibilidade com as luzes. E não só, eu vou falar todas as medidas de prevenção ou de controle para essa questão de sensibilidade com as luzes. Se você gostou desta informação, eu peço para que se subscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, partilhe para todos os seus amigos e familiares, para que eles também se beneficiem desta linda informação. Muitas pessoas queixam de sensibilidade sempre que elas se expõem em ambientes com a luz. Essa sensibilidade nós chamamos de fotofobia. A fotofobia é uma sensibilidade que a pessoa tem com as luzes, seja a luz artificial ou a luz do ambiente. Para facilitar a compreensão, eu resolvi dividir em dois grupos. Primeiro, eu vou falar da fotofobia aguda, ou seja, a sensibilidade aguda, e depois eu vou falar da fotofobia crônica. E eu vou explicar quais são as medidas de prevenção ou de controle para cada tipo de fotofobia. A fotofobia aguda seria como se você nunca tivesse nenhum desconforto, nenhuma sensibilidade com as luzes durante a sua vida, mas de uma hora para outra, de um momento para outro, você começa a ter um desconforto terrível, onde tudo que você quer é estar ou em ambientes fechados, ou então de olhos fechados. Então, casos desta natureza estão relacionados com a úlcera corneal, por exemplo. A úlcera corneal é como se um grauzinho de areia saltasse para os seus olhos. Então, naquele ato de esfregar os seus olhos, aí começa a provocar umas feridas na córnea. A outra causa são questões de infecção ocular. Quando você tem uma conjuntivite, por exemplo, uma conjuntivite bacteriana, uma inflamação intraocular, por exemplo, aquela inflamação que acontece dentro dos olhos, também provoca a sensibilidade aguda. Então, a resolução deste tipo de problema é somente tratando a causa. A causa é a úlcera, trata-se aquela úlcera. Se a causa é uma infecção ocular, trata-se aquela infecção e a pessoa volta ao normal, nunca mais terá aquela sensibilidade. Agora eu vou falar da fotofobia crônica. Conforme o nome vem, é uma fotofobia que começa desde a tenra idade e a pessoa vai crescendo com aquele desconforto com as luzes. Então, as medidas que eu vou apresentar são para controlar. Mas antes das medidas, vou falar das causas. Na verdade, a fotofobia crônica, uma das causas mais comprovadas é a alteração da retina. Essa alteração da retina pode ser, por exemplo, a redução da quantidade de pigmentos retinianos. Dentro do nosso olho existe uma estrutura interna que é responsável na formação da imagem. Esta estrutura chama-se retina. A retina tem suas camadas. Então, uma das principais camadas é o epitélio pigmentar. Quando há uma redução da quantidade dos seus pigmentos, o olho fica mais sensível à luz. Acabei de apresentar as causas, tanto para a fotofobia aguda, assim como a fotofobia crônica. Na fotofobia aguda, eu já apresentei quais são as medidas de controle ou de tratamento. Agora eu vou apresentar quais são as medidas de controle para a fotofobia crônica. A dica número 1 é o uso de óculos escuros. Sim, o uso de óculos escuros foi comprovado como uma das medidas para controlar a fotofobia crônica. Atenção! Nem todo óculos escuro deve ser usado. Tem que ser um óculos escuro com filtro ultravioleta A ou filtro ultravioleta B. Eu vou fazer um vídeo onde vou explicar com todos os detalhes quais são os parâmetros que devem ser obedecidos ao escolher um óculos de proteção solar. Mas agora vamos nos focar somente na questão da sensibilidade com as luzes. A segunda dica é o uso de lentes fotossensíveis, certo? Existem lentes fotossensíveis ou fotocromáticas. São aquelas lentes que quando a pessoa está na sombra fica transparente. Ao passar para um ambiente com a luz do sol,
ao receber aquela radiação solar, ela começa a ficar escura. Então, este tipo de lente ajuda tanto para a pessoa que tem um grau ou um problema de vista, assim como para uma pessoa que não tem. Então, para aquele que tem um problema de vista e tem sensibilidade com as luzes, ela vai mandar fazer os seus óculos graduados com o tratamento fotossensível ou fotocromático. Para quem não tem nenhum problema de vista, então vai mandar os seus óculos neutros, sem nenhuma graduação, mas com o tratamento fotocromático. Então, a primeira dica e a segunda é para pessoas que têm sensibilidade com a luz do sol. Agora eu vou falar uma dica muito interessante. Para aquelas pessoas que têm desconforto em ambientes iluminados com as lâmpadas, seja incandescentes ou fluorescentes, ela pode mandar fazer os seus óculos com lentes pouco escuras. Então, o uso de lentes com bloqueio de cerca de 30% da luz ajuda para pessoas que têm sensibilidade com as luzes internas. A outra dica muito interessante para aquelas pessoas que são usuários de computador, tablets, smartphones e têm desconforto com aquelas luzes, realmente nós chamamos de luz azul. Então, elas devem usar lentes anti-azul. As lentes anti-azul, elas foram desenvolvidas para bloquear a luz que é emitida nas telas de computador, smarts e outros aparelhos que têm telas. Luz que sai nas telas, ao chegar na lente, ela é bloqueada e não passa para o olho. Esta dica é muito interessante. O normal seria todo aquele que é usuário forte do computador. Se tem problema de vista, manda fazer os seus óculos graduados com filtro anti-azul. Se não tem problema de vista, manda fazer os seus óculos sem nenhuma graduação, mas com filtro anti-azul. Finalmente, acabei de vos explicar os segredos para controlar a questão da sensibilidade com as luzes, seja a luz artificial, assim como a luz do ambiente. Se você gostou deste vídeo, eu peço para que deixe o seu like. Se tem sensibilidade com uma das luzes, aí estão as dicas, é só escolher a mais que se adequa. Se não tem, tudo o que você tem que fazer é partilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também se beneficiem desta informação. Por já, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.